Olá, sexto ano! Hoje seguimos com o estudo do gênero textual poema, parte 2, no capítulo 17 do nosso livro. Então, eu já havia trabalhado alguns aspectos com vocês na aula passada sobre o gênero poema, que possui algumas características específicas. Lembrando que ele organiza-se em versos, que cada verso, então, corresponde a uma linha do poema, e os grupos de versos são chamados de estrofes. Então, para que nós possamos dar continuidade ao estudo de mais alguns conceitos sobre o gênero poema, eu vou resolver inicialmente alguns exercícios, aplicando então a parte teórica, a análise, enfim, aos textos que são os poemas. Então, aqui nós temos o exercício 5 da página 12, não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças todos têm de respeitar. Direito de perguntar, ter alguém para responder. A criança tem direito de querer tudo saber. Ruth Rocha. Então, aqui nós já tínhamos analisado alguns pontos desse poema e agora nós daremos sequência com outros aspectos que também são importantes sobre o gênero. Então, nós temos o seguinte: além do ritmo, essas estrofes apresentam uma marca de sonoridade, ou seja, a rima. Então, vamos observar o som dessas palavras. A letra A. Que semelhança pode ser encontrada entre as palavras concordar e respeitar? Então, analisando essas duas palavras em relação ao som, o que nós podemos dizer é que as duas terminam da mesma forma, ou seja, são palavras que têm em comum o mesmo som. Na letra B, em quais outras palavras contidas no poema de Ruth Rocha podemos observar o mesmo fenômeno? Ou seja, quais são outras palavras que seguem essa mesma característica? Então, nós temos na segunda estrofe, direito de perguntar, ter alguém para responder. A criança tem direito de querer tudo saber. Então, temos duas palavras que também rimam entre si, que são responder e saber. Na letra C, conclua. Como podemos definir rima? Então, levando em conta aqui essa identificação, tanto na questão A quanto na questão B, nós podemos definir rima como a semelhança ou a igualdade de sons ao final de palavras. Então, essa é a definição que nós temos para a rima. Ainda sobre o exercício 5, já na página 13, nós temos uma tabela para ser preenchida com palavras que rimem com as apresentadas. Então, nós temos aqui 5 palavras, e é claro, as palavras que eu vou apresentar para vocês são sugestões. Nada impede de que vocês utilizem outras palavras, desde que elas rimem com as que estão ali na primeira coluna. Então, educação rima com formação, valores com temores, prática com tática, professor com educador e poesia com melodia. Se vocês tiverem uma palavra que vocês gostam, que vocês acham legal e quiserem então substituir aqui, vocês podem fazer também. Os poemas, então, podem ter rimas. Isso quer dizer que não é obrigatório. Há tempos atrás, enfim, era necessário que um poema fosse organizado com rimas. Só que essa obrigatoriedade hoje já não existe mais. Então, quem for elaborar, quem for escrever, produzir um poema, tem a possibilidade de escolher se quer usar rimas ou não. Então, alguns têm rimas, outros não. E quando as rimas ocorrem, elas podem ser externas, que é quando as palavras se combinam ao final dos versos, ou seja, quando nós temos a última palavra de um verso que combina
com a última palavra de outro verso. As rimas internas, que ocorrem quando as rimas aparecem no meio dos versos, ou seja, dentro de um mesmo verso, as palavras rimam entre si. E, como eu já falei, os versos brancos, que é quando o poema não apresenta rimas, é quando ele é organizado, quando as ideias são colocadas, as frases são colocadas sem que haja rimas entre elas. O exercício 6 da página 13 tem o seguinte: leia o poema a seguir e faça o que se pede. Então, aqui nós vamos aplicar esse conceito que eu acabei de explicar para vocês. No dia da formatura, tamanha formosura, esforço recompensado, objetivo alcançado. No olhar da mãe, infinita doçura, ao ver finalmente o filho formado. Então, na letra A, circule todas as palavras que rimam, utilize cores diferentes para sons diferentes. Então, no primeiro caso, nós temos as palavras formatura, formosura e doçura. Então, para essas três palavras, vocês devem usar uma mesma cor. Temos ainda recompensado, alcançado e formado, que são outras três palavras que rimam entre si. Na letra B, no primeiro verso, temos uma ocorrência de rima interna. Lembrando que a rima interna, quando as palavras que rimam entre si estão dentro do verso. Com quais palavras ela é formada? Então, lembrando que trata-se do primeiro verso aqui. No dia da formatura, tamanha formosura. Então, as palavras que rimam entre si são formatura e formosura. Na letra C, em que outro verso isso ocorre? Com quais palavras? Então, nós temos também aqui esforço recompensado, objetivo alcançado. Então, corresponde ao segundo verso e trata-se das palavras recompensado e alcançado. Na letra D, além das internas, há rimas externas no poema? Indique-as. Então, aqui nós temos que ver se as últimas palavras dos versos também rimam entre si. Então, aqui nós temos tamanha formosura com infinita doçura e objetivo alcançado com filho formado. Então, entre o primeiro e o terceiro verso, com as palavras que são formosura e doçura, e entre o segundo e o quarto, as palavras alcançado e formado. Temos também as rimas ricas ou pobres. E as rimas ricas, então, são aquelas compostas por palavras que pertencem a classes gramaticais diferentes, ou seja, se as palavras que rimam entre si forem uma um substantivo e outra um verbo, ou então um verbo e um adjetivo, ou então um adjetivo e um substantivo, a rima é rica. Se a rima for formada por palavras que pertencem a uma mesma classe, é considerada então uma rima pobre, ou seja, substantivo com substantivo, adjetivo com adjetivo, verbo com verbo, então sempre será rima pobre. Então, nós temos aqui o exercício 7 da página 14. Retome as rimas encontradas no poema da questão 6 e preencha a tabela. Então, a resposta já está aqui. Formosura, classe gramatical, aqui pertence, é um substantivo e as palavras que rimam, formatura e doçura. Na palavra alcançado, nós temos um adjetivo e recompensado e formado. Agora conclua. Analisando os dois grupos, trata-se de rimas pobres ou ricas e por quê? Aqui, formosura, formatura e doçura são palavras que são substantivos. Alcançado, recompensado e formado são adjetivos. Portanto, as rimas são pobres, pois as palavras que rimam entre si pertencem a uma mesma classe gramatical. No exercício 8 da página 14, nós temos uma estrofe
da canção O Poeta Aprendiz. Ele era um menino, valente e caprino, um pequeno infante, sadio e grimpante. Anos tinha 10 e asinhas nos pés, Vinícius de Moraes e Toquinho. Então aqui, menino é um substantivo, caprino é um adjetivo, infante, substantivo, sadio e grimpante, grimpante é um adjetivo, 10 é numeral e pés é substantivo. Então, aqui as palavras que rimam entre si pertencem a classes diferentes, portanto, as rimas são externas e ricas. Também é possível desenhar um poema, e aí nós temos os poemas visuais com os versos distribuídos de uma maneira surpreendente. Aqui nós temos uma imagem, num primeiro momento aqui, que forma uma xícara de café e o café está fumegando. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Então aqui a imagem da xícara com o café fumegando quentinho é formada com as palavras, com as frases que compõem o poema, no caso, os versos que compõem o poema. Temos também mais alguns exemplos. Aqui a imagem de uma bicicleta, né, como vocês podem perceber aqui, formada com frases, com expressões que dizem respeito à bicicleta. E aqui também nós temos um outro exemplo de poema visual formado pela palavra giro. O G, depois o I, depois o R e o O aqui indicando que está girando. A tarefa compõe-se de duas partes. A primeira delas é o exercício 9 da página 15, que diz assim: escolha 2 dos vocábulos listados a seguir e crie um poema visual. Então, vocês têm as palavras lápis, alegria, bicicleta, chuva, livro, onda, olho, sol e gato. Vão escolher 2 delas e vão compor um poema visual, como eu acabei de mostrar para vocês. E a tarefa parte 2, que vocês irão fazer no caderno, é a produção de um poema sobre o tema escola, de no mínimo 12 versos. Então, vocês vão trabalhar sobre esse tema, produzindo um texto que pertence ao gênero, no caso, que é um poema. Então, para tanto, vocês deverão produzir no mínimo 12 versos. Então, como eu já expliquei para vocês, não é obrigatório ter rimas, mas se você conseguir, se você gostar, pode colocar rimas. E também, posso fazer 3 estrofes de 4 versos cada? Posso. Eu posso fazer os 12 versos formando apenas uma estrofe? Pode também. Isso fica a critério, fica a escolha de cada um de vocês. A única coisa que é necessário que vocês observem é de que o poema precisa ter no mínimo 12 versos. E lembrando então sobre também a importância de o poema apresentar um título, tá? Então, essa é a tarefa de vocês. E por hoje é só. Até a próxima aula.